Irmãos, hoje nós vamos entrar na 5ª semana, onde nós estamos nos preparando para o ano de 2022. Quem está se preparando já aí, espiritualmente para o ano 2022? Você está mesmo? Tem certeza? Não é? Essas 7 semanas, nós temos que buscar de Deus a unção que precisamos para tudo aquilo que Ele tem para o ano que vem. Nós também precisamos receber do Senhor uma palavra profética. Na Convenção Nacional de Líderes, que eu fui a semana passada, o Senhor falou algo comigo, eu estou orando, indo para confirmar, para ter certeza, e vamos ver se não é até a ceia de dezembro, nós temos uma palavra liberada sobre nossas vidas, amém? E também nós precisamos de uma colheita, por isso que nós estamos preparando o nosso sacrifício anual, beleza? Então, a semana que vem, no próximo domingo, vai ser o dia onde você vai fazer o seu voto de sacrifício anual. Então, você que já tomou a decisão, você tem ainda essa semana para decidir, mas no próximo domingo é o dia de nós fazermos o voto, e no domingo da ceia, que vai ser no outro ainda, segundo domingo de dezembro, vai ser o dia que nós vamos consagrar o voto, amém? Não é? Então, você busque o que Deus quer de você, para que você tenha uma colheita abençoada, amém? E também na Santa Ceia, em toda a Santa Ceia de dezembro, na última unção, porque são 7 unções, né? Cada unção não representa uma coisa. O número 7 na Bíblia, ele representa a totalidade do Espírito de Deus em nós. Repita comigo, totalidade da ação do Espírito em nós. Não são 7 áreas da nossa vida. O número 7 representa uma consagração total, uma consagração completa da sua vida, independente de quantas áreas tenha a sua vida, amém? E nós entregamos o óleo para que você possa ungir durante o ano a sua casa. Nós entregamos um frasquinho pequeno para você, nós damos isso, nós não vendemos óleo aqui, beleza? O óleo é de grátis. Se você perder o frasquinho que a gente dá, isso acontece muito, aí a gente cobra o frasquinho de você na próxima vez, beleza? Porque senão tem gente que a gente tem que dar um frasquinho novo por semana. Aí a gente não aguenta o tranco, não é verdade? Não é? Então você vai receber um frasquinho do óleo das 7 unções, para você ungir a sua casa, a sua família, a sua célula, amém? Mas esse ano, o Senhor tocou no meu coração de fazer algo diferente, não é? Para quem fizer o sacrifício, aqueles 50, Deus já falou que vai ser um dos 50, levanta a mão. Olha, não tem 50 ainda. O Senhor tocou no meu coração de eu fazer um memorial, amém? O óleo é o mesmo, esse óleo aqui não é mais sagrado do óleo do frasquinho que todo mundo vai ganhar, é o mesmo óleo. Mas quem vai fazer os 50, a oferta de R$ 1.200, R$100 para cada mês do ano que vem, não pode entregar lá toda agora em dezembro. Na verdade, você não vai entregar em dezembro, você vai começar a entregar ela em janeiro. Isso aqui vai ser um memorial. Nós escolhemos um frasco bonito, tipo esse aqui. Uns são igual a esse, outros são diferentes. A gente não conseguiu encontrar frasco tudo igual, não é? Mandamos fazer não sei como é que é o nome disso aqui, eu chamo de penduricalho, não é? Miçanga, para você colocar em um lugar visível da sua casa, tá bom? E para você lembrar, isso aqui tem efeitos de memorial. Memorial é um princípio bíblico. O Senhor, em diversos momentos, conduz o povo a levantar um memorial para que eles lembrem de um voto, lembrem de uma aliança. O primeiro memorial estabelecido na terra foi estabelecido pelo próprio Deus. Quem sabe qual foi o primeiro memorial? Quem sabe? Levanta a mão aí, quem sabe me ajuda. O primeiro memorial, para que Deus disse, vai ser para me lembrar dessa promessa que eu estou fazendo. O arco-íris, não é? Os altares representam memoriais, e as colunas representam memoriais. Então o óleo que está aqui não vai ser mais poderoso nem menos poderoso, amém? O poder não está no óleo, o poder está na fé no Senhor. Óbvio que o óleo consagrado tem o poder da fé, amém? Então você vai receber esse aqui. Você vai colocar, a orientação que você coloque em um lugar visível da sua casa,
para que você se lembre, não é? E o objetivo é que aqui vá uma quantidade que você possa ungir a sua casa e a sua família durante todo o ano, amém? Então, se você administrar bem esse óleo aqui, vai durar o ano inteiro, é para você ungir somente a sua família e a sua casa, não é para você levar para a célula, não é para você, é para a sua casa, amém? E os outros que fizerem o sacrifício anual, independente de qual seja, vai receber o óleo nesse frasquinho aqui. É um frasquinho de vidro que a gente comprou, não coloquei óleo ainda, ele tem uma rolha de vidro. Ah, pastor, mas se eu fizer um sacrifício anual mais que R$1.200, vou dar 10 mil, eu vou pegar aquele lá? Não, aquele lá é só por 50, porque é um memorial. Você que vai dar o sacrifício uma vez só, precisa de algo para te lembrar que você tem que honrar algo que você prometeu? Não, não é? Mas pastor, eu queria tanto um frasquinho desse. Olha só que legal, meu irmão, como a gente é legal aqui, ó. Eu comprei esse frasco aqui na loja do 10 aqui, ó, perto do Pinheirinho. Paguei R$9. Mandei fazer essas miçangas. Paguei R$1,70 cada um. Você pode comprar o seu, não é verdade? Eu não vou comprar para te revender, porque eu não sou revendedor de frasco. Eu sou pregador do evangelho, amém? Então, se você comprar o frasco, não é? Eu encho ele de óleo ungido, óleo consagrado para você. Entenda, isso aqui não tem, eu não quero, por favor, eu não quero que você faça uma oferta para pagar o frasco, tá bom? Se você fizer isso, você acha que Deus vai receber essa oferta? Ah, eu gosto tanto desse frasco. O poder está no frasco? É claro que o frasco é bonito, não é verdade? Rapaz, eu gostei. O meu já está na prateleira. Da minha casa ali. Se você ir lá na minha casa, inclusive esse aqui é o meu da minha casa. O frasco que eu comprei, eu não botei óleo ainda, eles estão vazios ainda. Tá bom? Então esse aqui é o meu da minha casa. Inclusive que a gente já tinha já. Minha esposa comprou ele ali. Eu vi, eu falei, rapaz, eu vou dar esse para os irmãos da igreja. Para os que vão fazer os 50 com o memorial. Tá bom? Então o mistério não está no frasquinho, óbvio que o frasquinho é bonito. Eu não quero que você dê oferta por causa de frasco, porque Deus não quer que você dê oferta por causa de frasco. O óleo, nós fornecemos o óleo consagrado para você todo ano, não é? Só se você perder o frasquinho que a gente dá, a gente cobra o valor do frasquinho que a gente compra para a igreja, para poder repor para você. Tá bom, gente? Mas você não vai dar oferta por troca de óleo. Vocês entenderam isso? Não é? Então, isso vai ser um memorial para você que vai ser um dos 50. Você que vai fazer qualquer tipo de sacrifício, mesmo que o valor seja maior que o de 50, você vai receber o pequenininho, não é? E aí quando esvaziar, você traz de volta aqui na igreja e nós enchemos com óleo consagrado para você. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Mas todo mundo vai ganhar o óleo. Pastor, eu que não fizer sacrifício, vai ganhar um óleo num frasquinho de plástico. Você está entendendo? Amém? Mas o óleo é o mesmo, amém? É o mesmo óleo, é a mesma oração, é a mesma consagração, não tem diferença nenhuma espiritualmente. Só tem a diferença estética, tá bom? Então, eu decidi fazer isso para fazer um memorial para aqueles que vão fazer o sacrifício, que vai ser um dos 50. E como eu ia dar para um dos 50, eu vou dar para os outros também, só que um frasquinho menor. Combinado? Beleza? Então, nós estamos nesse tema maravilhoso. Vamos à mensagem, então. Sacrifícios que Deus aceita. Amém? Estamos entrando hoje, então, na 5ª semana. São 7 semanas de um propósito com Deus. E outra coisa, irmãos, aqui, antes de entrar na mensagem, eu acredito que a vida do pastor Deus Canza não é por acaso. Eu acredito que isso faz parte da preparação que Deus tem para a gente. Isso não está programado, tanto que nós avisamos de última hora. Há muito tempo eu quero trazer ele aqui, só que encontrar uma agenda com ele é difícil. Geralmente quando ele vem da Angola para cá, ele já vem com a agenda cheia, não é? E dessa vez ele reservou uma agenda para a gente, não é? E quando ele me avisou, eu fiquei muito feliz, organizamos e logo confirmamos, eu comecei a avisar na igreja. Então foi agora, hoje mesmo, agora de tarde, o Wilkil comprou a passagem dele. Cadê o Wilkil? O Wilkil está no Kids hoje. Não é? Então compramos a passagem dele para ele vir, porque ele está em Londrina. Ele vem para cá e daqui
na quinta-feira à noite, depois do culto mesmo, ele já volta, ele já vai para São Paulo, e depois vai continuar andando pelo Brasil. E depois ele vai voltar para Angola, é óbvio, né? Então, eu acredito que Deus quer fazer algo na sua vida. Ele é muito usado em cura, libertação, revelação no sobrenatural de Deus, não é? Deus deu essa graça para ele, até em função do contexto que a igreja da Angola e do Congo vive, né? Contexto muito tribal, de muita feitiçaria. Então, Deus tem que dar as ferramentas para o obreiro, segundo a necessidade que ele vive onde ele está. Eu tenho certeza que você vai ser impactado com o que Deus vai fazer através da vida dele. Ele é um homem de Deus, não é? O nome dele é Deus Kanza. Mas lá na Angola, Deus não é Deus, Deus é nome pessoal, não é? Kanza é o sobrenome dele. Fulampungo é o nome ministerial dele. Fulampungo, na língua dele, significa homem de poder. Isso mostra como que as pessoas identificam o ministério dele lá, não é? Ele é um homem através do qual o poder de milagre de Deus realmente flui através da vida dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, eu quero incentivar você, não vai ter custo nenhum, não vai ter inscrição nenhuma, você vai ter o custo do seu tempo, da passagem, da gasolina, do Uber, para você estar aqui. E eu te aconselho a você estar nos 3 dias, não é? Nós não combinamos nada, eu não pedi para ele fazer nada, eu só pedi, tu pode, já que tu vai ficar 3 dias com a gente, então vai pregar os 3 dias. Só não vai pregar amanhã porque ele tem que descansar, né? O homem é de Deus, mas não é de ferro. É o homem de Deus, não o homem de ferro, não é? Amém? Mas ele vai estar na terça, na quarta e na quinta. Então esteja conosco, não perca essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Sacrifícios que Deus aceita. 1 Pedro 2, do 4 ao 5 diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém? Nós temos aprendido que existem sacrifícios que Deus aceita e existem sacrifícios que Deus não aceita. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, vamos ver se você já está aprendendo alguma coisa. Quem é que acha que já ofereceu a Deus um sacrifício que Deus não aceitou? Quem é que acha? Então o Senhor já está ensinando algo a vocês. Isso é muito importante. Infelizmente, né, muitas pessoas, por falta de instrução, não é? Ou, infelizmente, pelo oportunismo, né, de outras pessoas, são conduzidas a oferecer um sacrifício de qualquer jeito. Mas, biblicamente, isso não é verdade, não é? Deus, ele aceita o sacrifício, se primeiro, ele aceita a gente, não é? E Deus aceita também o sacrifício, se segundo, o sacrifício é adequado. Nós temos aprendido isso, amém? Mas hoje eu quero falar algo para você, que eu quero chamar sua atenção para algo muito importante. Irmãos, sacrifícios são determinantes na sua vida com Deus. Repita isso, repita assim, sacrifícios são determinantes na minha vida com Deus. Porque existe uma grande verdade bíblica, tanto na antiga aliança, como na nova aliança, como no Primeiro Testamento ou no Segundo Testamento. Deus, ele pede sacrifícios, mas ele não só pede, Deus, além de pedir, ele exige sacrifício, não é? Não é uma exigência que ele fique cobrando da gente, mas é uma exigência para nós termos um bom relacionamento com ele. Vamos dar exemplo de casamento, não é? Eu sou casado com a minha esposa, sou a pastora, não é? Eu não fico cobrando que ela seja fiel a mim todo dia. Imagina se eu levanto assim, ó, tem que ser fiel a mim, tem que ser fiel a mim, tu não pode olhar para outra pessoa, tu não pode querer outra pessoa. Imagina se eu falasse todo dia para ela, sim ou não? Isso não é uma cobrança, mas isso não é uma exigência da nossa aliança?
Sim ou não? É uma exigência tão explícita que não precisa nem ser cobrada. Concorda comigo? Sim ou não? Né? Naturalmente, quando uma pessoa pensa em casar, ela tem que pensar que, no mínimo, ela tem que ser sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente fiel ao seu cônjuge, não é verdade? Sim ou não? Não é algo que tem esposa que pede, tem esposa que não pede, tem marido que pede, tem marido que não pede. Não, se não pedir uma coisa dessa, é louco. Não é verdade? Você concorda comigo? É algo natural, nós não cobramos. Porque ficar cobrando isso no relacionamento prejudica a saúde do relacionamento, não é verdade? Sim ou não? Mas é uma exigência de todo relacionamento. Então, nós temos que entender que os sacrifícios são importantes. E outra coisa que eu quero dizer para você, antes de dizer de por que os sacrifícios são importantes. Os sacrifícios, eles são muito mais importantes na nova aliança, no Novo Testamento, do que na antiga aliança, no Antigo Testamento. Porque se nós avaliarmos o que Jesus ensina sobre o sacrifício, nós começamos a ver que as exigências de como se oferta o sacrifício e o que deve ser ofertado como sacrifício, elas não diminuíram, pelo contrário, elas aumentaram. Tem gente que pensa que só porque agora nós vivemos no tempo da graça, as exigências são menores. Mas é mentira, não é verdade. As exigências são maiores. Por quê? Porque o que garantia a aliança daquele povo com Deus era o sangue de animal. Não é? Agora é o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é verdade? Inicialmente era com o próprio sangue deles, por causa do prepúcio para os homens, mas para as mulheres isso não era exigido. Então não é um princípio que se aplicava a todos, mas a todos se aplicavam o sacrifício de animais, não é verdade? Então, não é? Era o sangue ali que era usado, né? E o Senhor disse que Jesus, o Messias, seria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, os sacrifícios são importantes. E esse texto que nós lemos aqui em 1 Pedro 2, do 4 ao 5, pode deixar o versículo 5 ali projetado para mim, por favor. Nós vemos que esse texto ele mostra a importância do sacrifício. Porque olha só, antes, para oferecer um sacrifício, não existia tanta exigência como agora existe. Qualquer judeu daquela época podia entregar o sacrifício na mão do sacerdote, ele lá oferecia e estava aceito, sim ou não? Agora não. Agora existe um pré-requisito para todos. Nem os sacerdotes tinham uma exigência tão grande como todos nós temos agora. Até porque nós somos uma nação, um povo, que exerce não o sacerdócio comum, o sacerdócio real. Israel tinha muitos sacerdotes. Todos eram sacerdote do rei? Sim ou não? Quem era o sacerdote que tinha acesso ao rei? Era o mais importante sacerdote da nação. Se fosse no tempo que Jesus veio, seria o sumo sacerdote, o único que tinha a autorização de uma vez por ano entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, ele tinha uma exigência de comportamento muito maior do que os outros sacerdotes. Não é? E ainda quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava com um chocalhinho na barra do manto sacerdotal dele e com uma corda amarrada na cintura. Para quê? Para que o chocalhinho parasse de bater.
fazer barulho é porque ele entrou lá numa condição inadequada, ele ia morrer, e ninguém podia entrar lá para tirar o corpo dele, e tinham que puxar ele pela corda. É para você ver o nível de exigência que nós temos hoje, e ainda maior, porque ele podia entrar uma vez, nós devemos entrar todo dia, não é nem entrar, é ficar. Aquilo que Davi pediu em um salmo, o Senhor deu a nós. Uma coisa eu vou pedir, a buscarei, que eu possa ficar todo dia na sua casa. Mas por quê? Porque lá estava a presença de Deus. E hoje nós temos uma condição melhor. Não somente nós podemos estar nele, devemos sim estar nele, mas ele, acima de tudo, está em nós. E nós somos o templo. Amém? Então, olha só, o sacrifício na nova aliança, no tempo da graça, ainda é mais importante e mais relevante. E esse texto é um dos que mostra isso. Porque olha só, olha o caminho, né? A gente tem que chegar nele, a gente tem que se tornar como ele, a gente tem que deixar ele nos usar como instrumento na construção da igreja, e nós temos que servir a ele como sacerdote dedicado a Deus. Isso tem uma finalidade. Quantas finalidades tem isso? E qual é? Está ali. E isso para quê? Isso quê? Essas 4 coisas que a gente leu antes. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Você acha que os sacrifícios eram mais importantes na antiga aliança ou na nova aliança? O que você acha? Na nova aliança. A diferença é que agora o sacrifício não é mais sacrifício de bicho. Qual o sacrifício que Deus quer? Qual? Deus quer nós. Mas Ele não quer só você como filho. Ele não quer só você como noiva. Ele não quer só você como soldado. Ele não quer só você como lavoura. É ou não é verdade? Ele não quer só você como edifício, que são as imagens que ele fala da igreja, não é verdade? Né? Entenda, ele não quer só você como o corpo dele aqui na terra. Não, ele também quer você como um sacrifício. Bota aí Romanos 12:1 para a gente. Notou aí? Olha o que diz ali. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente. Às vezes é para se oferecer como? Completamente. Só um pouquinho? Só pela metade? Só 10%, eu sou o dízimo, eu vou dar só 10% da minha vida. Quem tu é? Tu é sacerdote? Não, eu virei dízimo agora. Sou crente dízimo, eu sou o 10%. Não, filho, o Senhor quer completamente, Ele quer tudo. Ele quer o quê? Tudo. Não é? Quem está disposto a se entregar completamente ao Senhor aí? E quem não levantou a mão não está disposto? Tem que ficar, né? Tá bom? Como um sacrifício vivo. Olha só, depois eu quero falar para você o que é um sacrifício vivo. Hoje eu vou te ensinar a ser um sacrifício vivo, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Quem lembra do papo que Jesus levou com a mulher samaritana? Quem lembra aí? Daquela conversa com a mulher samaritana? Qual foi o ponto alto da discussão deles? Quem lembra? O lugar de adoração. Você, senhor, é judeu, porque vocês judeus adoram Deus no templo. Nós, samaritanos, adoramos a Deus no altar que tem lá nesse monte. Não é? Aí Jesus falou, ei, vai chegar o tempo, já chegou. Não é? Que não vão adorar a Deus nem no templo, nem no monte. Porque Deus está à procura e está chegando o tempo de
de ele encontrar verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E o apóstolo Paulo nos ensina o que é ser um adorador em espírito e em verdade. É isso, é nós nos entregarmos completamente a Deus como um sacrifício vivo. Antes, o sacrifício era morto, não podia se oferecer um animal vivo para ele. Você está me entendendo? Tinha que matar o bicho, não é verdade? O Senhor não quer que você se deite no altar e dê um tiro na cabeça e se entregue a Ele. Não, Ele quer que você seja um sacrifício vivo, uma pessoa completamente dedicada ao serviço dEle e agradável a Ele. E o apóstolo Paulo diz, né? Eu imagino que quando o apóstolo Paulo estava pregando isso que ele só escreveu, ele devia falar assim: vocês lembram do que foi registrado lá no Evangelho pelos discípulos dos primeiros apóstolos? Vocês lembram que Jesus disse que estava chegando o tempo de Deus encontrar verdadeiros adoradores de espíritos em verdade? É assim que a gente se torna um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acho que a pergunta que talvez não queira calar na vida de muita gente. Tá, beleza. Então se Deus quer eu como um sacrifício vivo, para que eu me torne então um adorador em espírito e em verdade, como que eu então me torno, ou como que eu me ofereço como sacrifício vivo? Porque tem gente que usa essa palavra aqui, eu já ouvi gente questionando, e inclusive gente até ensinando, que Deus não quer mais oferta de coisas. Deus, Ele quer a gente. Não é verdade? Isso é verdade? Sim, até é. Mas como? Agora a pergunta, se Deus não quer coisa, como que de fato eu, um ser humano, posso me entregar completamente a Deus, como sacrifício vivo? Como? Você já se perguntou isso? Você nem se interessou pelo assunto? Hã? Como é? É em pensamento? Fica assim, ó, eu não vou fazer nada, porque o Senhor não quer mais, eu não sou salvo pela obra, nem pelo que eu dou, então eu vou ficar aqui só, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. É um mantra. Hã? Às vezes quando a gente vai aconselhar assim, pô irmão, você tem que servir a Deus, né? Você não está fazendo nada. Eu me lembro quando eu era pastor em Porto Alegre, que veio minha irmã falar assim comigo, assim, pastor, eu estou sendo oprimido pelo diabo. Eu falei, vamos orar, né? Porque a oração do justo tem muito poder. E naquele tempo, pensa que eu gostava de expulsar demônio, meu irmão. Hoje eu expulso, mas não é mais aquela coisa, né? Mas antes eu gostava, até falar com a minha filha hoje. Teve um tempo que eu achava que a minha vida seria expulsar demônio o resto da vida. Eu falei, chega, né? Uma hora a gente enjoa. Entendeu? Até porque pensa, olha só, hoje eu discipulo o Fábio, o pastor Marquinhos, como é que eu vou ficar expulsando demônio desse povo a vida inteira? Vou ter que mandar esse para a rua, pega e volta aqui para expulsar demônio. Não é verdade? Né? Então, eu falei, tá, mas me conta o que o diabo já está oprimindo. Eu preciso saber que tipo de opressão é, para saber que tipo de demônio é, para buscar uma direção de Deus, para saber o que eu estou expulsando. Não é verdade? Esse negócio de sai tudo em nome de Jesus é muito genérico. Não é verdade? Sim ou não? Né? Aí, não, pastor, eu estou sendo oprimido porque o diabo está dizendo para mim que eu sou inútil. Eu falei, filha. Irmão, quando ela começou a falar isso para mim, o Espírito Santo, isso na minha consciência, não é ele, sou eu, o Espírito Santo. E ela começou a falar, eu falei, sim, minha filha, isso não é o diabo, não. Perguntei, tu faz o que na igreja? Tu participa de qual ministério? Nenhum. Tu ajuda os irmãos a limpar a igreja? Não. O que tu faz? Nada, eu só venho no culto. Quase cantei aquele louvor daquele conjunto profético. Inútil, a gente somos inútil. Louvor profético aí, né?
Se tem uma coisa que você não usa, isso é útil para você? Se tem alguém aqui que Deus não usa, isso é útil para Deus? Não é? Nesse meu novo telefone aqui, que é um telefone profético também, quem é fiel no pouco, sobre muito vai ser colocado, ele tem um aplicativo que volta e meia ele me alerta de aplicativos que são inúteis para mim, porque estão ali, mas eu não uso. Aí ele fala assim, ó, nos últimos 30 dias você não usou esse aplicativo. Nos últimos 60 dias você não usou esse aplicativo. E eu não estou tirando, porque eu acho que eu vou usar, eu tenho esperança ainda de usar. Mas daqui a pouco vai chegar um ano, nos últimos 365 dias, seu burro, porque aí o Google Assistente vai ter que apelar. Você não está usando essa porcaria, vai deixar aí para quê? Só ocupando espaço. Não é? Eu não quero, né, constranger ninguém aqui, mas não era o diabo que estava oprimindo ela. Não é? Então, tem gente que acha que ler Bíblia, que orar, que ser santo, já está fazendo sacrifício. É a mesma coisa que minha esposa chega para mim assim, César, você tem que me valorizar. Por quê, meu amor? Porque eu não penso em outro homem. Eu falei, isso é o mínimo, cara de pau. Não é verdade? Isso não é nem, como é que se diz, não é nem, bem que hoje o negócio está tão ruim, né, velho, que isso já passa a ter uma qualidade. Mas entre nós não deve ser assim, você concorda comigo? Não é? Você vai falar uma coisa dessa para mim, eu vou ficar cabreiro. Eu falei, como é que é o negócio? Rapaz, eu vou botar um rastreador na bolsa dela já, meu irmão. Atrás da orelha. Sei lá, vou ter que contratar um detetive, já vou ficar preocupado já. Porque isso não é argumento que se usa, não é verdade? Sim ou não? Mas tem gente que usa a santidade, não, porque eu venho no culto, que eu sou dizimista, porque eu leio Bíblia, porque eu oro de vez em quando. Eu oro de vez em quando. Você viu a pessoa falar assim? Você já pegou assim nas entrelinhas? Eu oro de vez em quando. E aí, como é que está o devocional? Está fazendo? Estou. Todo dia? Não. Você já passou por essa experiência? Eu já passei, não, eu passo direto essa experiência. Eu recomendo os irmãos passar, ela é edificante. Porque você consegue vencer a raiva, domínio próprio. Então, irmãos, né? O que é? Como eu consigo me oferecer como um sacrifício vivo a Deus? Essa é a grande pergunta. E nós nos oferecemos a Deus através do método. Tem método? Tem. Está escrito na Bíblia? Tá. Mas está escrito sem método? Não. A gente que dá o nome, né? Um método dos 3 T's. Fala assim, 3 T's. Quem quer saber o que quer dizer os 3 T's? Nós nos oferecemos como um sacrifício vivo a Deus através do método dos 3 T's. Vamos lá. Qual é o primeiro T? O primeiro T é o T de tempo. Fala assim, tempo. Eu me ofereço a Deus, oferecendo o meu tempo a Deus. Mas entenda uma coisa, para ser sacrifício tem que ser um tempo que é sacrificioso, não é verdade? Sim ou não? Não é? Eu acho. Essa é a minha opinião particular, amém? Por favor, não me leve a mal. Eu acho que é prazeroso você me ouvir. Eu acho. Você dá risada. Você fica triste. Fica constrangido. Você tem muito sentimento num culto só, não é verdade? Você tem mais sentimento num culto só que talvez a semana inteira da sua vida. Eu acho que assim, sabe que tem gente que paga para ver gente falar gracinha e eu falo de graça para vocês? Tem show de stand-up aí, meu irmão, que é 100zão o ingresso. 150, 200. E para o cara falar que coisa que é pecado. Entendeu? Aqui eu te ensino a mensagem. Faço você rir de você mesmo. Faço você rir dos outros, não é verdade? Quem gosta de rir dos outros aí quando eu sou os irmãos? Olha aí, que maravilha. Vocês riem de mim também, não é verdade? Sim ou não? Vocês riem do Labareda, riem do Fábio. Não é? Rir do Elvis é uma coisa mais boa nessa igreja, meu irmão.
Nessa igreja tem uns irmãos que Deus coloca aqui só para a gente rir deles. Ô, pastor, não estou fazendo, não, fica aí só para a gente rir de você. Não, estou brincando, você é um homem de Deus. O Leandro também, não é verdade? Sim ou não? Cadê o Leandro? Como é bom rir do Leandro, meu irmão. Não é? Está lá no fundo? O André, cadê o André? Ixi, eu vou ter que rir dele mais na terça. Não é? Meu irmão, a gente tem que rir desses irmãos. Que eles fazem cada coisa, meu irmão, que além de poder levar isso para o inferno, é muito engraçado. Não é? Então, eu acho que é legal. Então, se você disser assim, ó, não, missionário, eu vim aqui dedicar 2 horas do meu domingo no culto, é um sacrifício. Pô, meu, tirando a situação do banheiro, que é um sacrifício, chegar lá e ver o Kinder Ovo do irmão lá, não dá para querer, não é? Chega surpresa, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, não é? Tirando isso, né? Eu acho que é bom, eu acho que é legal, eu acho que é agradável. Você está em casa vendo Fantástico, não é? Ou fazendo outra coisa, que você está aprendendo, está se divertindo, está tendo comunhão com os irmãos. Então, estar aqui não é um sacrifício para você. Quem acha que estar aqui é um sacrifício? Não é. Então, você tem que dedicar o seu tempo a Deus de uma forma sacrificiosa, não é? O que é o sacrifício? É negar você mesmo, é algo que humanamente você não estava muito afim. O problema é que tem gente que não está afim de fazer nada, aí também não vale, né? Entendeu? Uma coisa que é difícil, então você tem que dedicar o seu tempo a Deus. Esse é o primeiro T do método dos 3 T's. Você tem que dedicar o seu tempo a Deus. Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de estudo, tempo de consagração e tempo a servir o Senhor, amém? O segundo T, quem quer saber qual é o segundo T? Só o primeiro T já deu para falar geral. Segundo T. O segundo T é o T do, fala assim, ó, talento. Mas não é o talento de ser devagar. Não, porque tem gente, pastor, eu dedico todo o meu talento ao Senhor. Entendeu? É o crente, não vou nem chamar de crente tartaruga, porque eu vou estar ofendendo a tartaruga. Eu tenho uma tartaruga, meu irmão, quando larga a bichinha no chão, nossa Deus, ela voa, rapidinho, sério, na água então, misericórdia. Você está entendendo? Né? O bichinho não é devagar, não. Pastor, não, eu estou de boa, estou tranquilo, né? Você está me entendendo? Então, não estou com pressa. Está tudo no tempo de Deus, como que se Deus é um cara que não tem pressa. Você está me entendendo? Uma das profecias que eu recebi na minha vida que mais me impactou, lá em Porto Alegre tinha um homem, esqueci o nome dele agora, ele era de uma igreja num bairro de Porto Alegre chamado Ilha da Pintada, é uma ilha lá no Lago Guaíba, e ele é um cara famosão lá, e vários eventos que eu ia, eu já era pastor, e estava lá, eu sim, sabe, orava a Deus, Jesus, usa ele para falar comigo, entendeu? Aí um dia eu estava no evento de pastores, ele estava lá, e eu orei de novo, Jesus, usa ele para falar comigo, e nem, é só para ter experiência de falar comigo, porque todo mundo contou que aquele homem fez uma profecia para ele, foi algo assim que mudou a vida dele, e eu não estou orando, meu irmão, e daqui a pouco eu me distraí, o cara parou na minha frente assim, colocou a mão do meu peito, me olhou assim, com aquele olhar que me deu um arrepio, eu senti Deus todinho na vida dele, ele olhou de olho aberto assim para mim, e falou assim, tem gente que não acredita que eu continuo falando desse jeito, mas eu vou falar. E quando falou que ele, assim, eu vou falar, eu já me preparei, já até amoleci as pernas, meu irmão. E ele começou a falar, ele ficou falando, acho que uns 3 minutos comigo. E ele falava assim, ó, apressa-te, apressa-te, apressa-te. Meu irmão, 3 minutos falando apressa-te. Eu saí de lá oprimido. Falei, oh, Jesus, apressa-te. Tanto tempo na fila, sacanagem, você está entendendo? Só mandou me apressar, sair de lá aborrecido, porque eu não ouvi o que queria, e porque ainda descobri que eu estava devagar. Eu estava entendendo isso, meu irmão, o Senhor tem pressa e diz, eis que venho logo. Isso é para gerar em nós uma sensação de urgência. Ei, meu filho, você tem que se apressar.
Você tem que dedicar o seu talento ao Senhor. E todos nós temos talentos. Você está me entendendo? E você tem que dedicar isso a Deus. Descubra qual é o seu talento. E dedique isso ao Senhor. Use isso para atrair almas para o Senhor. Use isso para cuidar de almas para o Senhor. Irmão, eu só sei ensinar. Mais nada. Eu sou o servo do um talento. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei profetizar. Raramente Deus me usa para curar um enfermo. Entendeu? Expulsar demônio. Todo mundo tem que expulsar demônio, né? Então também expulso. Mas, meu irmão, eu não sei fazer nada além disso. Não sei organizar, não sei decorar. Você está me entendendo? Não sei orar alto, se orar alto, que nem o pastor Marquinhos ora, que nem minha esposa ora, meu irmão. Eu não prego depois. Minha garganta não aguenta. Sério, meu irmão, não tem essa capacidade vocal, não. Você está me entendendo? Toda vez que eu participei do Ministério de Louvor da igreja lá em Porto Alegre, toda segunda eu estava rouco. Porque se eu cantava, outro dia eu estava rouco. Minhas cordas vocais nunca deram para isso. Você está me entendendo? Então, você tem talento e você tem que usar o seu talento para o Senhor. Ninguém quer saber qual é o terceiro T agora? Ou só dois está bom? Terceiro? O terceiro T são seus tesouros. São seu o quê? Seus tesouros. Você tem que dedicar os seus tesouros ao Senhor. É assim que a gente se dedica a Deus. Ei, olha aqui para mim. E não é só a Deus, não. Esse é o princípio de dedicação. Fala assim, princípio de dedicação. Ninguém, qualquer pessoa que não se dedica, que diz que é dedicado a algo ou a alguém, e que não dedica a esse algo ou a esse alguém o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro, os seus tesouros, não é dedicado. Eu sou dedicado às minhas filhas, por exemplo. Entendeu? Então eu dedico meu tempo a elas. Dedico também meus talentos a elas, também não são muitos, mas, não é? Dedico meus talentos a elas. Entendeu? Quando tem que ensinar matemática, ensino. Quando tem que ensinar português, ensino. Quando tem que ensinar química é mais fácil ainda, mas ainda não teve dúvida. Física, quando tem que conselho. Hoje eu vim caminhando com a Rafaela para cá, aconselhando ela. A gente foi mostrar na casa da Gi, a minha esposa foi fazer outras coisas, a gente veio a pé, eu fui aconselhando ela. Eu dedico o meu tempo, dedico o meu talento. Meu irmão, e também dedico o meu tesouro, meu irmão. Porque, ó, entendeu? Você acha que essa princesinha bonitinha ali, cabelo liso, toda maquiada, você acha que uma mocinha de 12 anos assim é barato, meu irmão? Hã? Você acha que a minha mocinha de 4 anos é barato? Hã? E agora, minha irmã Cíntia, semana que vem ela quer visitar a loja da como que é? Becabi. E eu falei, legal. E ela falou assim, mas como que eu vou lá sem comprar nada? Eu falei, já não está mais legal. Então, ela quer ir lá conhecer a loja da nossa irmã Viviane, irmã da Cíntia. Nós indicamos, nós já somos clientes antes da loja física existir, não é? É a Becabi, tem só roupa top. Já comprei roupa para Rafa, já comprei roupa para Lara lá. Meu irmão, eu falei, então vai depois do dia 8, meu amor, que vira o cartão. Vai na outra semana ainda. Você está entendendo? Então, não existe dedicação sem eu dedicar o meu tempo, sem eu dedicar os meus talentos. E quando eu não tenho talento, eu tenho que desenvolver talento para ser dedicado, sim ou não? Não é nem tudo que a minha esposa precisa, minhas filhas precisam, eu sei fazer. Você está me entendendo? Nem tudo que vocês precisam, às vezes, eu sei fazer. Mas eu tenho que desenvolver os talentos. Se você não dispensa a alguém ou a algo o seu tempo, os seus talentos, o seu dinheiro, você não é uma pessoa dedicada ao Senhor. Essa é uma realidade. Você está entendendo? Não existe dedicação sem um método dos 3 T's: tempo, talento e tesouros. Então, se você quer
se oferecer como um sacrifício vivo, e você precisa se oferecer como um sacrifício vivo. A questão não é que você quer, você precisa. Claro, se você não tem fé para isso, nem adianta, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Se você não está qualificado para isso, também não adianta. Mas a questão é que eu vejo muitas pessoas assim, fazendo o seguinte tipo de comentário, pastor Marquinhos: ah, pastor, já que eu não estou preparado, então nem vou oferecer. Claro, não adianta oferecer. Mas muitas pessoas falam isso como se não fosse importante oferecer sacrifício. Urge o tempo de você se preparar. É óbvio, se você não estiver preparado, não adianta. Mas não estar preparado é ruim, porque você está perdendo maravilhas de Deus na sua vida. Por que sacrifícios são importantes? Irmãos, olha aqui. Sem sacrifício, não há presença de Deus na vida da gente. Você vai ouvir o Deus Kanza pregar aqui. E possivelmente você vai ver Deus fazer coisas na vida de alguém ou na sua vida através da vida dele. Mas eu queria que a gente tivesse a oportunidade para ouvir o testemunho dele. Ele não é um homem que exala a presença de Deus só porque Deus acha ele bonitinho. Entendeu? Se fosse por beleza, muita gente aqui ia ter mais Deus do que ele na vida. É porque ele é um homem que dedica o tempo dele a Deus, que dedica os talentos dele a Deus, e que dedica o dinheiro dele a Deus, em níveis que você nem imagina. Você olha eu pregando aqui engraçado, extrovertido, feliz da vida, não é verdade? Sim ou não? Você não sabe a dor que eu estou sentindo hoje. Na sexta-feira eu fiz uma arte, saí para andar de bicicleta, estava dando um rolezão no Barigui, entendeu? Não vi uma raiz, passei por cima dela, estatelei no chão, ralei o ombro, o braço aqui do lado, o cotovelo aqui embaixo, a lateral aqui aqui e aqui. Você não tem noção, cada vez, o braço até nem está doendo que já secou, mas a perna, meu irmão, quando eu mexo aqui, ó, nossa Deus, você não tem noção. Quem eu atendi em aconselhamento ontem e hoje, antes do culto, eu estava de bermuda, a bermuda dessa perna dobrada para não pegar no ralado, e de camisa de manga de física para não encostar aqui, porque eu estou com o ralado bem aqui, ó. Meu irmão, você não tem noção. Você está entendendo? É um sacrifício. Pregar para mim não é um sacrifício, mas com dor é. Não é verdade? Graças a Deus esses 2 dias estão calor, porque eu não consigo nem me cobrir, porque eu não consigo dormir de barriga para cima, então eu tenho que dormir de lado, só que eu não consigo me cobrir porque está tudo ralado. Bem que eu acho que essa noite, eu acho que até vai rolar, que o braço não está doendo tanto, não é? Então eu fiz a minha atividade física, me machuquei, agora por causa disso eu não vou dedicar o meu tempo, o meu talento, a revelação que Deus me deu para vocês? Não. Você está entendendo? Então o sacrifício é importante, porque sem sacrifício não tem presença de Deus na nossa vida. Deus não vem. Ei, no Antigo Testamento, quando é que havia a manifestação do fogo da Shekinah e da fumaça? Quando no altar havia sacrifício. Quando você sacrifica o seu tempo, quando você dedica o seu tempo de forma sacrificiosa a Deus, há a manifestação dele na sua vida. Quando você dedica o seu talento a Deus de forma sacrificiosa, assim. Olha, se eu fosse, meu sonho é ser professor de química. Se eu fosse professor, eu teria colocado atestado na faculdade para não dar aula. Mas eu não sou professor, eu sou pastor, então eu tenho que sacrificar. Tinha ido no médico, e você já acha que eles não me dariam atestado, sim ou não? Não consigo nem colocar a roupa, meu irmão. Não é? Como é que eu vou pregar pelado? Não dá. Não é? Como não dá, eu vou pregar com roupa e sofrendo. Não é? Vocês dão risada porque não é vocês que estão ralados, né? E se eu dedico o meu tesouro de forma sacrificiosa a Deus, também há manifestação, até a presença de Deus. Outra coisa,
Por que precisa de sacrifício? Sem sacrifício não há unção. O que não há? Não há unção. Ninguém consegue um óleo novo sobre a sua vida sem sacrificar. Pastor, eu não quero sacrificar. Então se contente sem viver com óleo novo na sua cabeça. Só que você não tem ideia do que você está perdendo. Você está me entendendo? Ei, sem sacrifício não há crescimento. Abraão seria só Abrão se não fosse sacrifício. Moisés seria um nome desconhecido sem o sacrifício. Noé, o nome dele não estaria na Bíblia se não houvesse sacrifício. Na Bíblia só tem 2 tipos de nomes. Aquelas pessoas que estão lá porque foram grandes bons exemplos, ou os que estão lá porque foram grandes maus exemplos. Você está me entendendo? Não basta ser bíblico. Minha mãe colocou um nome bíblico em mim, César. Ô, dona Sara, por que não leu a Bíblia direito? Colocasse Lucas, Mateus, Jeremias, Daniel, Sadraque, até Mesaque estava melhor, Abidnego também rolava. Não é verdade? Pode não ser bonito, mas tem uma representação profética melhor, não é verdade? Sim ou não? Não é? Meu irmão, e César? Porque está escrito de a César, não quer de César. Tá, mas isso é ruim, mãe, isso é ruim. Esse contexto não é bom. Você está entendendo? Não é? Mas valeu a intenção, não é verdade? Né? César está na Bíblia porque não valia nada. Terrível. Herodes, já pensou? Pior ainda. Graças a Deus que eu escapei, podia me chamar Herodes. Não é? Já pensou? Podia me chamar Nabal. Já pensou que terrível? Alguém me chamar de Acã. Nossa, Deus, Judas. César ainda é dos piores, é um dos menos piores. Você está entendendo? Né? Ninguém cresce. Ninguém vive o plano de Deus. Porque olha aqui para mim, meu irmão. Que se você se lançar no plano de Deus, Deus vai te fazer luz para o mundo, o sal da terra. Ele vai te acender com uma lamparina e Ele vai te colocar em um lugar de destaque onde todos possam te ver. Mas sem sacrifício isso não acontece. Sem espremer azeitona, não sai o óleo. Você está entendendo? Sacrifícios são importantes. Se você ainda não está pronto para oferecer um sacrifício, você está perdendo muita coisa, meu irmão. Não relaxe. A minha preocupação é que você pense assim, não, já que eu não estou pronto, então tudo bem. É óbvio que não vai ser amaldiçoado, não. Não vai ter problema com Deus, não. Pelo menos não um novo, não é verdade? Mas sem presença de Deus, sem óleo novo, sem crescimento. Isso é só 3 coisas básicas aqui, porque a gente não tem tempo de falar o resto. Amém? E eu quero falar o 5º tipo de sacrifício que Deus aceita, bem rapidinho hoje. Fala assim, o sacrifício da graça. Os sacrifícios inspirados pela graça é um tipo de sacrifício que Deus aceita. Olha o que diz em 1 Coríntios 15:10, fala assim, ó. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Irmãos, muitos de nós ignoramos ou até rejeitamos o principal aspecto da graça. Muitos de nós ignoramos ou rejeitamos. Se você rejeita é porque você não ignora, você sabe. Espero que não haja entre nós quem rejeita. Se rejeita, por favor.
Qual o glorioso aspecto da graça? Muitas pessoas entendem graça somente no aspecto menor dela, que é o favor imerecido, não é? A graça tem dois aspectos que chamam a atenção das pessoas. Primeiro, a graça me dá direito de receber aquilo que eu não mereço. É ou não é verdade? E a graça também me livra daquilo que eu mereço. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, sim ou não? Mas o presente gratuito de Deus é a vida. Esse é um aspecto muito interessante da graça. Mas você nunca vai ver uma pessoa cheia da presença de Deus, ungida e vivendo o que Deus tem para ela, só porque ela recebeu o que não merecia, ou só porque deixou de receber aquilo que merecia. Nesse texto de 1 Coríntios 15, no versículo 10, o apóstolo Paulo nos revela o principal aspecto da graça. Não é o que a graça faz por nós, é o que a graça faz através de nós. A graça nos leva a fazer mais. Repita comigo: a graça nos leva a fazer mais. Se no tempo que não tinha graça, eu tinha que dedicar o meu tempo, o meu talento, meus tesouros ao Senhor, no tempo da graça eu tenho que dedicar mais. O apóstolo Paulo fala isso aqui claramente. Porque se não fizer mais, porque olha só, o apóstolo Paulo, ele podia falar isso porque ele viveu nos dois tempos, sim ou não? Ele nasceu, cresceu e se tornou um mestre, um homem notório no tempo da lei. Mas ele foi alcançado por Jesus por causa da graça e se tornou um apóstolo. Se ele continuasse no mesmo, se ele se dedicasse ao cristianismo, no mesmo nível que ele se dedicasse ao judaísmo, ele declarou que isso teria feito com que a graça fosse vã na vida dele, que ela não tivesse proveito. E ele já era um homem em um alto nível de dedicação, mas olha o que ele fala ali: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultado. Ou seja, ela me mudou. Ela fez diferença na minha vida. Não só em ter me dado o que eu não merecia, e não somente em ter me livrado do que eu merecia. Não. Ela me levou além. Ela me mudou, ela me transformou. Eu era um homem dedicado, já fiquei mais dedicado. Eu era um homem de Deus, hoje sou mais de Deus ainda. Eu era um homem de fé, eu estava disposto a matar os outros para defender minha fé. Mas hoje eu sou um homem de fé, que estou disposto a sacrificar a minha vida para defender a minha fé. Você entende que a graça nos leva a fazer mais? Você entende isso? Olha o que está escrito aqui. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Se você tem dado espaço para a graça dele na sua vida, você pode fazer mais, muito mais. Nós vemos isso na comunidade da graça. A igreja primitiva, ela foi comunidade da graça. Judeus e não judeus se convertiam, e eles eram impulsionados a fazer mais, a fazer mais. Atos 4, 34 até o 37, diz assim, ó: não havia entre eles nenhum necessitado,
Pois todos, quem? Era algo, isso aqui era não era uma pandemia porque era no mundo inteiro, mas era uma epidemia, era localizada em um local geográfico, Israel e o Império Romano, onde a igreja estava naquele tempo. Pois todos os que tinham terras e casas as vendiam e traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos. E aqui está falando ainda dos judeus, viu? Dos judeus. Naquele tempo eles davam a primeira parte, as primícias, depois a 10ª parte, os sacrifícios. Mas dificilmente o judeu vendia a casa para entregar no altar, não é verdade? Mas começou a mover diferente lá. Porque a graça que estava agindo neles, a graça que fez o apóstolo se dar mais, também com certeza fez ele dar mais, não é verdade? Sim ou não? É assim que funciona. E os entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Olha o que diz agora aqui. Foi assim que José, como é que era o nome dele? José. Você já vai saber quem é José aqui. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita, ou seja, era da tribo de Levi. E havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, o tutor de Paulo, o discipulador de Paulo. O homem que, guiado pelo Espírito Santo, foi em Tarso buscar Paulo e levou ele para apresentar para a igreja de Antioquia. As primeiras viagens estão registradas assim, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, depois Saulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, depois Saulo. Meu irmão, nós falamos muito de Paulo, não é verdade? Porque acho que todo mundo quer ser como Paulo. Mas eu quero ir mais longe hoje. Imagina você ter um Paulo como fruto do seu discipulado. É pelo fruto que se conhece a árvore. Quem foi Barnabé? O nome dele era José, nome comum. Mas os apóstolos, vendo algo profético nele, não chamavam ele de José, chamavam ele de Barnabé. Mudaram o nome dele. Isso veio pela graça, mas isso não veio de graça. Isso veio pela graça, mas não veio de graça, porque Barnabé não se acomodou naquele aspecto mais comum da graça. Ele foi além. Pela graça eu tenho que fazer mais do meu tempo, mais do meu talento, mais dos meus tesouros. E ele vendeu um terreno e deu aos apóstolos. Mas eu quero trazer um alerta para você hoje. A Bíblia diz que naquele dia, ou naquele tempo, eu imagino que a vida de Barnabé chamava a atenção das pessoas, sim ou não? Assim como talvez muitos irmãos aqui chamam a sua atenção. Você admira pela luta deles, pela dedicação deles, pelo dom deles. Não é verdade? Você olha para aquela pessoa, talvez você que ainda é recém-chegado na igreja, você olha para um dos irmãos aqui e fala: rapaz, imagina quando eu for que nem aquele irmão lá. Ou olha para mim e pensa isso, não é? E teve um casal que olhou para Barnabé, e eu acredito que eles almejaram aquilo que Barnabé tinha de Deus e aquilo que Barnabé tinha dos apóstolos. Um homem muito respeitado, tanto na igreja dos judeus, como na igreja dos gentios. E se você entende um pouco da Bíblia, você vê que isso não é bem assim. Tanto que Barnabé era mais respeitado
pelos judeus do que o próprio apóstolo Paulo. Só que Barnabé é respeitado nos dois. Ele tinha moral, testemunho nos dois. Você está me entendendo? Não é? Então, muitas pessoas olhavam para ele e eu acho que queriam ser como ele. Uns eram inspirados pela vida dele. Outros simplesmente invejavam a vida dele. E geralmente quem inveja a vida de alguém, ele quer imitar o que a pessoa faz, não porque tem a mesma inspiração, mas porque quer o mesmo resultado. Isso aconteceu com um casal. O nome do homem, graças a Deus também que não me deram esse nome. Bem que tem uns caras bons com esse nome na Bíblia também, não é verdade? Não é? Era Ananias. E o nome da esposa dele era Safira. A Bíblia diz, olha o que aconteceu. Em Atos 5:1 até o 10. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Seguiu o exemplo. Rapaz, vou me dar bem. Não é verdade? Né? Eu estou falando isso para não te encorajar a imitar os outros. De repente você cola no Fábio. Ô Fábio, pô, vejo que tu é um cara assim, né? Tem vida com Deus. Tem intimidade com o missionário. Qual o sacrifício que tu vai dar? Ou talvez você se torne um dos 50 só porque você vê outra pessoa fazendo. Ah, não, não posso ficar por baixo não, fulano vai fazer, eu vou ter que fazer também. Misericórdia, né, meu irmão? Misericórdia. Que seja pela graça, não por competição, não por inveja. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Paulo disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Ei, o Espírito Santo sabe do que eu não sei. Ele sabe do que você não sabe. Então não leve as coisas de qualquer jeito. Tenha temor ao Senhor, amém? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? Olha o que o apóstolo Paulo fala, Pedro fala para ele, no versículo 4. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Ou seja, você podia fazer com esse dinheiro o que você queria, porque você foi prometer. Porque você, tomado pela ganância, pela competição, pela inveja, pela emoção, pelo impulso, foi fazer uma coisa dessa. Você está me entendendo? Eu não estou te dando uma palavra para desencorajar. Não entenda essas minhas palavras como um desencorajamento. Por favor. Entenda isso como um alerta para a sua vida, meu irmão. Não, então é melhor não fazer do que ser como Ananias e Safira. Sim. Mas é muito melhor fazer como Barnabé. Não se nivele por baixo. Olhe para os montes. Eu só quero te dar um alerta aqui. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que eu vi isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou
umas 3 horas depois, porque o que ela foi fazer com o resto do dinheiro, meu irmão? Passar na feira de Israel, não é verdade? Foi lá comprar umas peles novas. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro, e os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. Esses aqui, meu irmão, eram tão apaixonados que nem a morte separou eles, né? Só se for para sempre, diz o Fábio. Meus irmãos, se você vive na graça, você vai ser impulsionado a fazer mais. Mas a inveja também pode te impulsionar a fazer mais. A competição também pode te impulsionar a fazer mais. Por egoísmo ou por uma ambição egoísta, você pode desejar o que os outros têm, só para você ter, não porque você quer servir como eles. Eu já tive o privilégio de algumas pessoas me pedir para mim orar por elas, para elas pregar como eu prego. Isso me alegra, eu fico feliz com isso. Mas eu pergunto: mas por que você quer pregar como eu prego? Você quer edificar uma igreja? Você quer cuidar de gente? Você quer orar por elas? Você quer dedicar a sua vida a um povo? Ou você quer reconhecimento? O que você quer? Você está entendendo? Quantas pessoas falam: missionário, o senhor tem que sair pregar porque essa mensagem é poderosa, o senhor tem que escrever livro porque todo mundo vai querer comprar. Um dia Deus vai me conduzir a isso, mas ainda não. Você está entendendo? Ainda não, porque eu ainda estou cuidando da minha casa ministerial. Os meus filhos ainda são muito pequenos para eu ficar saindo e cuidar dos filhos dos outros. Os meus filhos ainda precisam crescer, aprender coisas para espiritualmente viver sozinhos. E cuidar dos filhos dos outros dá trabalho, não é verdade? Você está me entendendo? Então eu tenho que cuidar da minha casa, dos meus filhos ministeriais. Tenho que ajudar a romper, a crescer, a viver o que Deus quer para eles. Quando eles puderem fazer o que eu faço, aí talvez Deus me libere para hoje fazer o que muitos querem que eu faça, mas eu não faço. Como eu já ouvi: o senhor está perdendo tempo. Se eu podia gastar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, quer dizer, numa pregação fora, aí você ganha uma oferta de 500 mil, não é verdade? Sim ou não? É verdade. E você acha que eu não tenho pregação para isso? Tenho. Mas eu não dedico isso a mim, eu dedico isso a Deus. Pela graça, o Senhor quer te fazer mais do que você é. Mas para isso, pela graça, você tem que estar disposto a fazer mais do seu tempo para Deus, mais do seu talento para Deus, mais dos seus tesouros para o Senhor, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nesta noite. Feche os seus olhos. Por enquanto que toca esta canção, avalie-se a si mesmo através da luz desta palavra e fale com o Senhor. Tome uma decisão poderosa. No próximo domingo você vai ter que decidir se você vai ou não vai fazer o seu sacrifício anual. Então ore ao Senhor e fale com Ele nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Vem Espírito
Ore a Ele, ore a Ele. Em espírito, Oh, aleluia. e em verdade, Me bacou, querer baixi. te adoramos, Me bebi basté, me ascou, querer baqui. te Oh, adoramos, Espírito Santo, Espírito Santo. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh, aleluia. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em espírito. Declare isso com fé. E em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E agora, sem mais delongas, vamos para a quinta unção. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a fila aqui. Nosso grupo de louvor vai tocar a canção da Shekinah. Irmãos, olha só. Presta atenção aqui, ó. Vocês têm que vir até a minha mão aqui, beleza? Coloque a sua cabeça. Ó, a missionária vai ficar aqui, ó. Coloque a sua cabeça bem pertinho, bem pertinho do cálice aqui. Para quê? Para mim não ungir o seu rosto inteiro, porque senão pinga, tá bom? E aqui eu não estou untando você não, estou te ungindo mesmo, viu? As irmãs que vem para cá com penteado já era, entendeu? Tá bom? Então, beleza? Chega pertinho aqui, ó. Para mim não ter que ficar passeando com óleo, senão pinga em você, pinga no chão, pinga na roupa. Amém? Vamos orar. Começa a cantar, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Eu trago a tua unção sobre a vida do teu povo, Pai. Esta é a quinta unção.
Venha, Senhor, em nome de Jesus, derramar o teu óleo precioso sobre a cabeça do teu povo, Pai. Que seja o óleo como o óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão, como a unção que foi derramada sobre os apóstolos, como a unção que foi derramada sobre teus grandes servos, que de uma forma notória fizeram em teu nome grandes obras. Ó Pai, derrama uma unção que vai nos preparar para o próximo ano, Senhor, trazendo a eles os dons, o talento, a capacidade, a força que eles precisam, Senhor, para romper, para vencer, para ser, para realizar, para conquistar no ano de 2022. Viva com Querebaxi, viva as nébias com Menebaqui. Oh Espírito Santo, vem, Senhor, vem de uma forma plena, Senhor, venha plenamente habitar na vida deles, venha habitar poderosamente, Pai, na vida deles, Pai, que seja como óleo na cabeça de Arão, que seja como o orvalho que desce do Monte Hermon sobre a cabeça dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, Senhor, unge a cabeça deles com óleo, faz o óleo, o cálice deles transbordar e prepara para eles, ó Senhor, uma mesa diante dos seus inimigos, Pai, para que os outros povos olhem e vejam a diferença que o Senhor e a tua unção fazem na vida deles. Oh, rebacou, querebaxi, vivas nébias com menebaqui, vivibacou, querebaxi, vivas nébias com quere, com baqui, com baxi, vivas nébias, vivacou, querebaxi. Oh, Espírito de Deus, vem, Senhor, coloca a tua marca, a marca da promessa, a marca da transformação, a marca da vitória, a marca da conquista, a marca da santidade, a marca da separação, a marca da manifestação do teu poder. Ó Pai, que eles sejam conhecidos e reconhecidos pelos atributos da tua unção na vida deles. Sim, Pai Santo, sim, Pai glorioso, que eles sejam conhecidos e reconhecidos pelos atributos da tua unção na vida deles, ó Senhor. Senhor, que a tua unção traga cura, que a tua unção traga libertação, que a tua unção quebre um jugo maligno, quebre um jugo de maldição, quebre um jugo de trevas, conduzindo eles no caminho da vereda do justo, conduzindo eles a poder orar a oração da fé e a oração do justo, a qual tem muito poder. Ó Pai, que o ano de 2022 seja um ano de transbordar da tua presença, da tua unção. Seja um ano, Pai, de romper naquilo que não romperam, de, Senhor, fazer aquilo que ainda não fizeram. Sim, Senhor, ribacou, querebaxi, ribas nébias com menebaqui, ribacou, querebaxi. Oh, Espírito, vem, Senhor, ribacou, querebaxi, xerebas nébias, ribacou, querebas nébias, ribibibaqui, querebacou, querebaqui. Oh, Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, manifesta a unção, manifesta a presença, um óleo novo, um óleo novo, um óleo novo, um óleo novo, ribacou, querebaqui, querebacou, querebaxi, bibibibas nébias, oh, menebaqui. Oh, Senhor, derrama o teu Espírito
poder sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é sua glória sobre nós. Derrama sua Shekinah sobre nós. Derrama sua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é sua glória sobre nós. Derrama sua Shekinah sobre nós. Derrama sua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito Aleluia, sobre nós. aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu óleo que é derramado sobre a nossa cabeça, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, por este novo ano que daqui uns dias se inicia, um ano que será um ano poderoso do Senhor em nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, amém, meus irmãos? Dê uma força de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Antes de ser- E não sai sem me dar um abraço, a missionária vai dar um recado para vocês. Antes de enterrar.